Olha, uma das ideias mais famosas quando se fala em fim dos tempos é a do arrebatamento secreto, não é mesmo? Mas será que essa ideia sempre esteve por aí? Hoje a gente vai investigar a fundo para entender de onde exatamente saiu essa crença que é tão conhecida. E aí fica a pergunta, né? O tal do arrebatamento secreto é uma doutrina que vem lá do começo do cristianismo, algo realmente antigo? Ou será que é uma ideia mais moderna? A resposta para isso pode mudar completamente o jeito que muita gente vê o assunto. Para começar, vamos pensar num número: 1800. Pois é, durante 1800 anos da história da Igreja, essa ideia de um arrebatamento secreto que acontece antes de uma grande tribulação, ela simplesmente não existia. Ninguém ensinava isso. Historiadores como Brian Schwartzley apontam exatamente isso, o que já levanta uma bela de uma interrogação sobre a origem da coisa toda. Ok, se não era ensinada por tanto tempo, de onde é que ela surgiu? Bom, tudo indica que a história toda começa num ponto bem específico no tempo, uma revelação bem inesperada, lá no ano de 1830. E o mais curioso é que a origem não vem de um teólogo famoso da antiguidade, nem de um grande concílio da igreja, nada disso. A primeira pessoa a ensinar essa doutrina, surpreendentemente, foi uma jovem escocesa chamada Margaret MacDonald, e foi por meio de uma visão que ela teve. Mas quem era essa Margaret MacDonald, afinal? Então, ela fazia parte de um grupo conhecido como Irvinditas. Eram seguidores de um pregador bem popular em Londres na época, o Edward Irving. E dentro desse círculo, a Margaret era considerada uma profetisa. Foi nessa condição que ela teve essa visão reveladora. E para a gente ter uma noção do impacto, do quão nova era essa ideia, dá uma olhada no que uma testemunha ocular da época, um tal de Robert Norton, escreveu. Ele disse que a visão da Margaret foi, e aqui eu cito, a primeira vez que alguém dividiu a segunda vinda em duas partes. Ou seja, era algo totalmente novo, uma reviravolta, uma ideia que ninguém tinha proposto antes. Certo, mas como é que uma visão particular de uma pessoa vira uma doutrina que se espalha pelo mundo todo? Bom, aí entra em cena uma figura-chave, que a gente pode chamar de o arquiteto da doutrina, John Nelson Darby. A conexão aqui é bem direta, sabe? John Darby, que mais tarde seria conhecido como o pai do dispensacionalismo, foi lá, visitou a casa da Margaret MacDonald logo depois que ela teve essa revelação. Ele ouviu a história e aquilo chamou a atenção dele. Só que o Darby não só pegou a ideia, ele fez uma mudança fundamental nela. Pensa assim, a visão da Margaret falava de um arrebatamento só para uma parte dos cristãos, aqueles mais espirituais, digamos. O Darby mudou isso. Para ele não era parcial não. Todos os crentes seriam arrebatados. Foi essa versão que ele começou a encaixar no sistema teológico que ele estava desenvolvendo. Então tá, a gente já tem a origem com a Margaret MacDonald e o arquiteto John Darby. Mas o que fez essa ideia explodir e virar um fenômeno de massa? A resposta, acredite, está em uma única publicação, a famosa Bíblia de Scofield. É aí que aparece Cyrus Ingerson Scofield. Lá em 1909, ele publicou a Bíblia de Referência Scofield. E essa não era só mais uma impressão da Bíblia, não. Era uma ferramenta de estudo que, nossa, ia mudar o cenário evangélico para sempre. Então, o caminho fica bem claro, né? Olha só a linha do tempo. Tudo começa lá em 1830, com a revelação da Margaret. Logo em seguida, nos anos 1830, o Darby adota e, importante, modifica a ideia. E o grande salto acontece em 1909, quando a Bíblia Scofield espalha esse ensino para o mundo, fechando o ciclo. Mas qual foi a grande sacada da Bíblia Scofield? O que a fez tão influente? Foi uma coisa simples, mas genial. O Scofield pegou toda a teologia do Darby, incluindo o arrebatamento pré-tribulacional, e colocou nas notas de rodapé, ali, do ladinho do texto bíblico. E o que aconteceu? Para muita gente que lia, aquelas notas começaram a ter um peso quase igual ao do texto sagrado em si. Isso cimentou a doutrina na cabeça de gerações e gerações. Ok, então vamos juntar as peças e resumir essa jornada histórica e o legado que essa ideia deixou. Resumindo tudo, o que a pesquisa histórica aponta é um caminho bem definido. Essa doutrina não surgiu, dos primeiros séculos da Igreja. Pelo contrário, foi um processo de 3 passos bem claros. Primeiro, a origem, uma revelação particular. Segundo, a sistematização. Um teólogo pegou a ideia, ajustou e a encaixou no sistema maior. E terceiro, a popularização, uma Bíblia de estudo que a levou para o mundo todo. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Até que ponto é importante conhecer a origem histórica de uma crença? Será que saber de onde uma ideia realmente veio muda o valor que a gente dá para ela? Fica aí a reflexão.
Valeu por acompanhar a gente nessa análise.